Senhor Deus e Pai eterno de bondade, muito obrigado, meu Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todos nós, meu Senhor. Senhor Deus e Pai eterno de bondade, te peço, Senhor, para que o Senhor venha abençoar todas as famílias que estão aqui representadas, que são os nossos irmãos. Também te peço, meu Senhor Deus, para que o Senhor envie o Espírito Santo, direto do céu, sobre todos nós, Senhor Deus. E que o Senhor também capacite, através do Espírito Santo, o irmão Sandro, que vai agora falar da Tua palavra, Senhor Deus, e que nós possa pôr em prática em nossa vida, Senhor. Nós venha nos abençoar, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, que vem do céu a palavra do Senhor e está em nossas mãos. Nesse momento especial, nós clamamos ao Espírito Santo, que vem então imprimir a Tua palavra na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos te servir na maneira que agrada ao Senhor. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja. Que bom, né? Mais um sábado na casa do Senhor. O sábado está sendo um sábado deleitoso? Amém? Amém. Louvado seja Deus, então. Que muitos têm o sábado como um sábado que é um peso, né? Também quero desejar um feliz sábado para quem também está assistindo aqui no YouTube, né? Que abra sua mente, seu coração, para nós estudar um pouquinho a palavra do Senhor e ser transformado pela mensagem. Porque, afinal de contas, a Bíblia é que transforma as pessoas. Não é pastores, não é irmão, não é irmã, não é ninguém. É a palavra de Deus, a Bíblia que transforma. E nesse sábado, por ser um sábado especial, é um sábado que Deus já deixou reservado já para a adoração ao nome dEle. Então, as coisas do mundo é para deixar de lado e a mente e o coração está voltado para Deus, para adorar o nosso Deus. O título da mensagem, ela fala assim, ó, é um contraste entre o Senhor e os ídolos. Isso é o título da mensagem. É interessante o povo hoje em dia como está vivendo. É lamentável. Eu estudando um pouco a lição, estudando um pouco a Bíblia, um pouco os comentários de Ellen White, a gente dá para perceber o povo, o quanto o povo está se rebaixando. É lamentável. Cada tempo, cada hora, cada semana, cada dia, o povo ele vai se rebaixando cada vez mais. Mas é muito diferente de um povo que está se levantando cada vez mais forte. É diferente. Por isso que o título fala aqui um contraste entre o Senhor e os ídolos. Dá para nós entender da seguinte forma, bem prático e bem objetivo. E bem compreensível também. Tem dois povos. Aqueles que estão se levantando cada vez mais forte estão do lado de quem? Do Senhor. E aqueles que estão se rebaixando, cada vez mais se rebaixando, está do lado de quem? Dos ídolos. Porque aqui a mensagem, ela fala um contraste entre o Senhor e os ídolos. Afinal de contas, já no começo dos mandamentos de Deus, ele deixa bem forte ali, né? Não terás outros deuses diante de mim. Isso é um mandamento de Deus. E esses que têm outros deuses, né? Que afinal de contas é um Deus já começando por uma letra minúscula, né? Deuses. Eles vão deixando.
E é interessante, até eu estava pensando assim, puxa vida, como é o pensamento do povo sobre o que está acontecendo? Se eu fosse fazer algo bem assim, só para nós pensar um pouquinho. Se eu tivesse aqui um carrinho de madeira, certo? Um carrinho de madeira aqui no púlpito. E tivesse um carro lá fora um carro, de verdade, tanque cheio, documento em dia, está lá fora. E tivesse um carrinho de madeira aqui no púlpito. E perguntasse e falasse assim, quantos querem esse carrinho aqui de madeira e quantos querem aquele carro lá fora? Por incrível que pareça, muitos iam querer o carrinho de madeira. Não iam querer aquele carro lá fora, com o tanque cheio. Para usar, né? Esse contraste entre Deus e os ídolos não foge muito disso. Não foge. Abre sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 10. Antes de nós ler Jeremias capítulo 10, pode deixar aberto aí, Jeremias mesmo, capítulo 10. Tem um comentário da Bíblia. Que está em João 8,32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A passagem se refere à verdade de Jesus Cristo, cujo ensinamento é mensagem de salvação e liberta as pessoas do pecado, do medo, de outras formas de escravidão. Então, conhecer Jesus é através de sua palavra. E diz assim também em Timóteo 2, versículo 5, diz assim, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o quê? Jesus, o único. Então nós lemos lá então Jeremias 10, vamos todos acompanhar junto, né? Diz assim, ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos os fixam, para que não oscilam. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está nele o fazer o bem. O 6 diz assim, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Olha só, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Senhor, a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seus ensinos é vão, e mortos como um pedaço de madeira, trazido prata batida de Tarse e ouro de Urfas. Os ídolos são obras de artifício,
e de mãos horríveis, azuis e purpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homem, hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direi: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo do céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estende os céus. Aqui é algo bem especial para os últimos dias da nossa história. Ídolos. O que está dizendo aqui? Está dizendo bem claro. Coisas que o ser humano faz para adorar. Não precisa ter medo. Não fazem nada. E o povo por isso que no começo eu disse, o povo, ele está se rebaixando cada vez mais. E a multidão se rebaixando. E é muito triste porque você vê pessoas ali se titulando ali como poderoso e tudo mais, e arrastam multidão. E aquelas pessoas estão ali e tem pessoas que dizem diferente, que têm essa crença sobre esse tipo de adoração. Ele diz assim, que eles falam veneração, né? A veneração é um ato de honrar e respeito, não de adoração. É o direcionamento apenas a Deus. A adoração, eles querem dizer que a adoração é uma coisa a Deus. E os ídolos são respeito. Não sei se eu não estou conseguindo entender. Adorar essas imagens, quando você chega e fala frente a frente com os líderes, então eles correm, eles dizem, não, essa adoração não é para Deus. Essa adoração é respeito aos ídolos. Então toda aquela multidão, cada vez mais se rebaixando, adorando, fazendo votos, fazendo os pedidos, fazendo agradecimento para aqueles ídolos. E faz as suas petições. Mas os ídolos, o povo os líderes que a organizam dizem não. E eles estão certos. Sabia? Eles estão certos. Eles não estão adorando a Deus. Estão reverenciando os ídolos. Aqui estão dizendo. A respeito a eles. Então isso é incrível. Porque é o alvo que Satanás ele vem colocando na mente e no coração das pessoas. Porque Satanás, todo mundo sabe que ele já perdeu aquele momento de adorar a Deus, ser verdadeiramente com Deus. Ele já perdeu. Ele foi expulso do céu. Isaías fala sobre a queda dele. Então ele pede que o povo não adore a Deus, então venha adorar esses ídolos. Aí o que acontece? Deixa de adorar a Deus. Perde o seu tempo em ídolos, em vez de estar adorando o verdadeiro Deus. E a sua vida fica alicerçado sobre esses ídolos. E multidão estão sendo enganados. Como é triste ser enganado. Ou você fica feliz de ser enganado? É muito triste. Você achar ali que está adorando a Deus e não. Agora você
fica diante de uma situação muito perigosa. E diz aqui, ó, a honra aos santos, ao venerar uma imagem de um santo, honra-se a pessoa que viveu fielmente. A fé está na glória de Deus. Então, o que acontece? Quer reverenciar os santos? Quando você fala para um líder, não. A fé é dele. É por ele. Não é para Deus. Está certo? Verdadeiramente certo. O povo de Deus para um lado, o povo que era para estar adorando a Deus estão do outro lado, e Deus verdadeiro está em outro lado. O povo está dividido. Continua nessa faixa. Um lado Deus, outro lado o povo adorando imagem. Aqui fala também a diferença, né, fundamental. A imagem não é Deus, nem busca ser Deus, mas aponta para Ele. A adoração é sempre reservado a Deus. Aqui volta a afirmar também as imagens. O povo de Deus com imagem, mesma coisa. Estão adorando aquela imagem. Você vai e fala para um líder, o líder fala, não, a imagem é uma coisa e Deus é outra. Ele está certo. O povo está adorando imagem, mas Deus é outro. Então onde é que está o povo? Adorando imagem e deixando Deus de lado. E Deus continua do outro lado. O povo continua se abaixando cada vez mais, sendo enganado por Satanás, mas só que do outro lado tem um povo que adora verdadeiramente Deus. Abre sua Bíblia em Isaías 42, verso 8 lá. Isaías 42, verso 8. Quem achou ali pode ler, por favor. Fazendo uma gentileza. Eu sou o Senhor, e esse é o meu nome, a minha glória, pois o outro não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Viu só? Deus, ele já disse, ele não dou a outros. E é lamentável o tanto de pessoas que estão sendo enganadas. É lamentável. Muitos estão sendo enganados dessa forma. Aqui tem um comentário que diz assim: adoração fiel é característica do povo de Deus que vive nos últimos dias na verdade. O primeiro anjo do Apocalipse 14 voando, que fala ali voando no meio do céu e proclamando o evangelho eterno, nos desafia, olha só, a temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adoração é o tema principal do livro do Apocalipse. O povo de Deus adora o Cordeiro de Deus que está assentado no trono. Entretanto, é Satanás, o dragão, quem reivindica e exige a adoração daqueles que vivem sobre a terra. Ele sabe que somos comprometidos com quem ou com aquilo que adoramos. Todos nós temos um comprometimento de adoração. Então não tenho sombras de dúvida que o povo estão cada vez mais declinando, cada vez mais. Mas tem um povo que é desafiado a adorar a Deus, a adorar a Jesus. E tem esse desafio para nós. Só que é um desafio onde nos traz prazer, de realmente não ser enganado e de adorar verdadeiramente o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Tem um comentário de Ellen White que fala assim, ele não fala bem diretamente sobre a idolatria sutil,
mas os seus escritos alertam para a idolatria que se manifesta na exaltação de coisas mundanas acima de Deus, como o amor por bens materiais, a busca por status, a vaidade e até mesmo a falta de decoro ou pensamentos frívolos. Ela também aponta a indiferença e a leviandade como manifestações sutis de desrespeito a Deus que desviam o foco do sagrado. Aqui está puxando minha atenção. Está puxando muito. Quarta-feira na igreja, aqui eu nem sabia. Eu tinha que ter olhado se estava no louvor, né? Falhei e ainda cheguei atrasado para o culto. Hoje, mais uma vez, um puxão de orelha. Não passei a mensagem, o hino na hora certa. Todo atrasado. Aqui está chamando a atenção da seguinte forma: nós temos que ter algo assim, pouco mais aqui, fala aqui de responsabilidade em questão adoração a Deus. Nunca chegar atrasados no culto, sabe? Nunca fazer as coisas em cima da hora, sabe? Levar mais a sério, com respeito, né? Trazer esse foco, né? Ter o foco certo da adoração a Deus. E isso ele vai estar advertindo, porque são coisas sutil, sabe, que você não está adorando Deus certo. E isso precisa ser organizado, né? Aqui está falando. E fala sobre também de bens materiais, né? Aqui sempre é comentado, e é uma bênção sempre quando comenta, né? Os bens materiais deixam as pessoas, tiram o foco da adoração. E aqui também fala que pode ser também uma idolatria. Já pensou? O povo adventista do sétimo dia tem essa manchinha da idolatria, né? Então, precisa ser trabalhado nessa forma. Às vezes você pode ser criticado, você pode perder realmente algo financeiro, você pode perder, mas precisa ser acertado. Precisa. A vaidade também, ela comenta sobre a vaidade. Já pensou? Tudo isso precisa ser organizado para que a gente não se enquadra dentro desse povo que estão se declinando cada vez mais. Ah, mas eu não adoro a imagem, não adoro isso, não adoro aquilo, não, isso, mais aquilo. Mas, e a responsabilidade com as coisas de Deus? Atrasado, fazendo tudo corrido, né? Então precisa ser organizado, porque Ellen White fala assim, são coisas bem sutil que está acontecendo, e aqui ela diz que se enquadra na idolatria, né? Pode se enquadrar. O povo de Deus, ele tem uma finalidade muito especial. O povo de Deus tem uma finalidade muito importante. Ele precisa entender de uma forma bem especial, que está em Isaías 43, versículo 21. Fala assim: este povo que formei para mim, para que pudesse anunciar o meu louvor. Olha só, então o povo de Deus, que Deus formou, é para anunciar o seu louvor. O seu louvor. Aqui esses comentários de pessoas que adoram ídolos, eles deixaram bem claro que tudo que eles estão fazendo é para levantar louvor sobre os ídolos deles. Ah, essa pessoa viveu de tal forma,
cuidou de muitas pessoas, foi uma pessoa muito bom. Então a minha igreja adora esse tipo de pessoa. E quando você chega para o líder e fala, como é que é? É isso daí mesmo. Não estão adorando a Deus, estão adorando os ídolos, as imagens. Então, o povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus, ele precisa levar o louvor de Deus. E como foi lido agora há pouco aqui, ele não troca a sua honra, o seu nome, por ídolos. Então, quando acontece algo na minha vida, uma cura, uma libertação, que Deus me libertou do vício, isso não vou levar a ídolos nenhum, a não ser a Deus e a Jesus. Foi Ele que me libertou. Ele tem o poder de me perdoar, não os homens. Então, todo louvor que eu recebo é direcionado e honrado a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo. Não tem outras pessoas para ser adorado, para levar esse mérito a outros. Colossenses 3:23 fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Olha só, de tudo que você fizer, tem que ser de todo o seu coração. Não pode fazer algo para Deus, né? Meio, vamos dizer assim, meio emburrado. Eu sou obrigado a fazer. Hoje é sábado, eu tenho que obrigado a fazer tal coisa. Que me pediram, eu sou obrigado a fazer tal coisa. Não. Aqui, pelo menos, Colossenses está dizendo que tem que fazer de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Muitas pessoas não conseguem compreender quando se vai fazer um ato de bondade, as pessoas querem, eles confundem, sabe? Você está fazendo isso com má intenção, sabe? Mas não pensam que ali você está fazendo por Deus e por Jesus. Que a Bíblia mesmo fala que maldito é o homem que confia no outro homem. A Bíblia fala. Então, irmão, minha irmã, tudo que fizer, faça de todo o seu coração. E deixe que o mundo fale do jeito que fala. Mas o que é importante é conhecer a verdade, o que a Bíblia fala. Faça de todo o seu coração. E aqui diz assim: para o Senhor e não para os homens. Aqui fala assim: esse versículo instrui que todas as ações do homem devem ser direcionadas a Deus como uma forma de adoração e serviço. Viu só que legal? Tudo que o homem faz tem que ser direcionado a Deus. Aqui em Gálatas 5, 20 a 21, fala assim que a idolatria, feitiçaria, inimizade, por fim, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a esses, o respeito das quais eu vos, daqui fala, declara, como já outros vós preveni, que não herdarão o reino de Deus. Veja só. Então o que acontece? Esse tipo também de pessoas que tem esse costume de fazer essas práticas aqui, não herdarão o reino do céu. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: fazeis, pois, nós temos que fazer hoje, imediatamente, fazeis por morrer a vossa natureza terrena, que fala aqui um monte de coisa, né? Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É interessante que aqui também ela puxa algo muito especial, porque afinal de contas, todos que estão aqui querem morar no céu. É isso? Amém? Eu também quero morar no céu. Então todas essas coisas precisam ser deixadas de lado, precisa ser abandonado. E até aquele que está assistindo aqui na internet, no YouTube, aqui precisa entender que a idolatria
são coisas que pessoas não vão herdar o céu. Você pode agradar a família, as pessoas, a sociedade, de fazer esses movimentos de adoração a ídolo, esse tipo de coisas. Mas Deus está nos orientando aqui que o céu, esqueça. Essas pessoas não vão herdar. E tem mais uma coisa que a Bíblia, a palavra de Deus, quer nos orientar e nós precisamos entender. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Ele diz assim, que Cristo, né, orienta que nós devemos fugir da idolatria. Você tem essa prática de ficar adorando imagem, essas esculturas que fazem com mãos, ali até Jeremias fala ali com mão que tem uma habilidade fantástica, né? Deve fugir, deve correr disso. Porque se o alvo for estar morando com Jesus na eternidade. E não é só eu quero morar com Jesus na eternidade. Precisa amar Jesus. Essa é a questão. Precisa abrir o coração e dizer sim, Senhor, eu te amo. Eu te quero. A mesma coisa com um homem e uma mulher, claro, vai muito mais, né? Como uma mulher fala, meu amor, eu te quero. Ou a mulher fala para o marido, eu te quero, eu te amo. É dessa forma que tem que ser com Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu quero seguir os seus passos, quero ser obediente ao Senhor, aos seus mandamentos, né? E fugir desses tipos de coisas, feitiçaria, um monte de coisa, prostituição, inveja. Olha só a inveja. A inveja ela é algo muito terrível. Está em toda a sociedade, em todo o coração. Está em todo o coração a inveja. E isso precisa ser trabalhado em cima. Porque essas pessoas não me darão o reino do céu. E Levítico dá mais um reforçado de uma maneira bem especial também, que é Levítico 19, versículo 10 diz, não vós virais para os ídolos, nem vós fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É um apelo de Deus dizendo para a humanidade, por favor, Deus está dizendo na sua Bíblia, na sua palavra, por favor, não faça. Levítico 19, versículo 4. Ele está fazendo um apelo às pessoas, por favor, não façam ídolos. Já pensou? O Deus Criador do céu e da terra se humilhando. Isso é uma humilhação. Nós que deveria falarmos isso para ele, de outras formas, mas não, ele chega e fala, por favor, filho, não faz ídolos. Isso irrita. Mas só que, vamos pensar bem sério a coisa agora. Vamos pensar entre nós aqui. Entre nós. Se eu preciso de uma cura física, uma madeira, um pau, um ouro, prata, bronze, vai poder me tirar uma enfermidade? Vai poder me curar? Vamos ser sinceros. Não, né? O único que pode nos curar é quem nos fez. Deus fez nós. Deus fez o meu coração, fez as minhas veias, fez os meus braços. Ele pode me curar. Ele pode. E a Ele deve ser pedido. E se eu recebi uma cura, a Ele deve ser o quê? Glorificado. Somente a Ele. Romanos 1, versículo 22 e 23, ele fala o seguinte, inculcando-se por sábios, tornando-se louco, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrupés e répteis. Veja só a situação que o ser humano chegou. E vai cada vez mais, porque isso está crescendo. Isso está crescendo. Esse dia eu vi
um depoimento de uma mulher falando que conheceu um rapaz, e aquele rapaz, até acho que vocês já viram. O filho dela estava doente, e o filho dela tocou na camiseta do rapaz, e o rapaz, e aquela criança ficou curada. Veja só. E ela estava lá no meio da multidão, adorando, esse rapaz já tinha morrido, toda a honra, toda a glória da cura do filho estava sendo levado a esse rapaz. E aí? Como fica Deus? Como fica Jesus? Como fica? Efésios 3, versículo 20 a 21, ali, quando lemos, diz assim que nós não devemos nos concentrar em nós mesmos, satisfazer os nossos desejos pecaminosos, porquanto isso leva à idolatria. Ali em Efésios 3, versículo 20 a 21, se nós formos ler ali, nós vamos entender que nós não devemos satisfazer a nossa carne. Nós não devemos se empenhar a satisfazer só nós mesmos. Quando nós fizemos isso, é idolatria. Isso é sério, é até interessante, né? Poxa vida, eu não posso trabalhar ao meu favor, fazer o meu próprio bem? Sim, mas se você pegar toda a tua atenção só para você, vou usar um exemplo. Você tem algo lá especial que você vai doar para alguém. Aí de repente você fala, não, esse é para mim, tá bom, eu vou usar. Esse é meu, esse é só para mim. Eu que tenho que estar com isso. Eu que tenho que estar com aquilo. É idolatria. Pelo menos se você for ler lá, Efésios 3, versículo 20 a 21, você vai tirar essa conclusão, que Deus está nos orientando, né? E a idolatria é algo que sobe dentro do coração das pessoas de uma forma incrível. Já viu, Isaías, vou voltar a dizer, 14, versículo 13, né? Fala lá que Satanás, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono, e no monte da congregação estarei lá. No monte da congregação. Eu achei interessante esse versículo porque esse versículo aqui é um versículo que Satanás, ele está reinando. Que ele não tem poder de subir mais ao céu, acima das estrelas de Deus. Ele não tem poder. Mas ele tem poder de uma coisa, de subir no coração das pessoas. Ele tem poder de subir. Porque as pessoas não querem mais adorar o Deus verdadeiro. Essas pessoas que estão cada vez mais se inclinando, cada vez mais em ídolos, em imagem, Satanás está se apoderando do coração. O trono deles estão ali. E as pessoas estão falando, porque as imagens, eles apontam para as imagens. E fala assim, ali, aquela imagem ali, eu fiz um voto e casei. Eu fui lá, orei por aquele santinho lá, me deu emprego. Eu fui lá, orei por aquele lá, me deu trabalho, me deu saúde e assim por diante. Então Satanás, ele está com o seu trono no coração das pessoas. E está arrastando multidão. Porque as pessoas não estão conseguindo ter interesse de ler a Bíblia. Porque essas pessoas que leem a Bíblia com o coração aberto, com o Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, eu creio que é impossível ser enganado pelos falsos profetas. Porque a Bíblia mesmo fala sobre os falsos profetas. Porque a idolatria, ela não veio assim, caída de uma forma, sem ter os seus agentes, os seus líderes. Por isso que Jesus falou em Mateus 7, versículo 15, falou assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles são designados a fazer algo
para colocar o trono de Satanás ser exaltado, porque ele não pode mais ser exaltado. Não tem como ele se exaltar. Aliás, nunca ele foi exaltado. E nunca vai ser. A não ser no coração das pessoas que não estudam a Bíblia. As pessoas que não estudam a Bíblia. Essas pessoas estão deixando o seu coração um espaço para que Satanás estabelece o seu trono e eles saem falando dos ídolos. Saem glorificando os ídolos. Porque o altar de Satanás, ele está ali. Aí as pessoas vão dizer assim, mas poxa, você acha que o meu coração está o trono de Satanás? A Bíblia está dizendo que aqueles que adoram ídolos irritam a Deus. Aqueles que adoram esses ídolos não herdarão o reino do céu. E aí? Por que Satanás foi expulso do céu? Por causa da adoração. Essa é a questão. Eu falei, né, que aqui Apocalipse 12, versículos 7 e 8 fala, né, que Satanás foi expulso do céu. É interessante que Lucas fala também de algo ali que aconteceu com Satanás. Lucas 10, versículo 18, Jesus, né, disse ali no momento para os discípulos que Satanás ele virou o que de lá? Ele veio de lá como um relâmpago. Veja só, como se diz aqui, não. Deus falou aqui, você não vai ficar, não. Por causa do quê? Adoração. A única coisa, uma das coisas boas que o ser humano hoje tem e nunca deve soltar é das mãos de Jesus. Porque Jesus é o único que pode nos dar um lugar seguro. Porque Ele foi o único que morreu por mim, por você. João 3,16 está registrado. Todo mundo sabe. Até quem não lê a Bíblia sabe desse versículo, sabia? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E esse Jesus, Ele está no céu intercedendo por mim e por você. Se um dia você já, aqui no YouTube, na internet, já se prostrou diante de ídolos, de imagem, Jesus agora está no céu intercedendo por mim e por você. Amém? E hoje é o momento de pedir perdão a Deus, de ter reverenciado, de ter adorado algum ídolo que irritou a Deus. Hoje é o momento, porque Jesus está ali, do lado de Deus. E Ele também está disposto de jogar o teu pecado, o meu pecado, nas profundezas do oceano, do mar. Miqueias 7, versículo 19, você pode ler. Jesus está disposto a fazer isso. Mas só que eu tenho que querer. Você tem que querer. Nós temos que querer. Aí Ele nos perdoe. Porque nós sabemos que logo, logo Jesus vai voltar. E aquelas pessoas que se encontraram fielmente adorando o único Deus verdadeiro, deixar de tudo, abandonar tudo e servir o único Deus verdadeiro, não deixar nada que venha atrapalhar a sua adoração, nada. É interessante quando a gente diz nada, é nada mesmo. Às vezes, um pequeno detalhe no trabalho impede você adorar Deus, nos momentos mais sagrados. Então esse detalhe precisa ser acertado. E todas as pessoas que verdadeiramente adorar a Deus vão ter a alegria de poder olhar para o céu e dizer assim, esse é o meu Deus, esse é o meu Jesus, que tanto eu aguardava. Amém? Essas pessoas vão poder olhar para o céu, fixar seus olhos e não vão ter vergonha. Porque o livro de Ellen White, a Bíblia mesmo fala que aqueles que não adorarem o verdadeiro Deus, eles vão olhar para o céu e não vão conseguir suportar aquela maravilha, aquele brilho. Eles vão correr, vão se esconder no meio das rochas. Por quê?
Porque eles não adoraram verdadeiramente o Deus puro e verdadeiro. Eles não abriram o seu coração para que o Espírito Santo preparasse, fizesse um trabalho especial no coração. Porque hoje o Espírito Santo está trabalhando no coração das pessoas para preparar, para olhar para aquela luz. É a mesma coisa com uma solda. Você consegue olhar num raio de solda? Não. O céu, Jesus, com os anjos voltando nas nuvens do céu. O único preparo para os seres humanos é Jesus, é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, preparando para poder ver Jesus. E aquelas pessoas vão reinar pela eternidade da eternidade. Infelizmente, aqueles que adoraram imagem, ídolos, esses a gente já sabe, vão ficar para trás. Vai ser muito triste, mas vai acontecer. A palavra de Deus é fiel, é justa e verdadeira. Até diz no Eclesiastes, fala que Deus irá trazer todas as coisas boas e as coisas ruins. Eu quero estar, o meu nome, a minha vida, o meu caráter, eu quero que esteja excluído nas coisas boas de Deus. Então que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial, que podemos estar preparados para o dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe todos nós de uma maneira especial. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, somente a Ti, ó Deus, verdadeiro Criador do céu e da terra, é que nós entregamos o nosso coração. O Senhor pode vir fazer morada, fique à vontade no nosso coração, Pai. Se tem alguma coisa que o Senhor não se agrada, por favor, Pai, o Senhor tem poder de limpar. E nós queremos que o Senhor limpe o nosso coração, a nossa mente, para que o nosso louvor, a nossa adoração seja digno de Te louvar. Por favor, Pai, nos dê um restante de sábado abençoado na Tua presença, e que esse sábado seja um sábado de libertação, Pai. Se tem alguma coisa que estão adorando que não Te agrada, por favor, Pai. Por favor, Pai. Entreguemos nas Tuas mãos, que o Senhor limpe a nossa mente e o nosso coração. Em nome, por amor de Jesus. Amém.